dia! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hein? Estamos aqui nessa manhã para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nossa aula de hoje é a de número 7, os livros proféticos maiores. E aí, este trimestre estamos estudando a nossa revista Juniores, a Bíblia, meu super livro. Estamos aprendendo tudo sobre esse livro que se chama Bíblia, não é mesmo? Antes de mais nada, vamos orar, vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor para que a nossa aula seja uma bênção. Amém? Feche seus olhinhos. Senhor Deus e Pai, nesta hora queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia mais e mais, entender a Tua Palavra e também pregar, Senhor, para aqueles que estão próximos de nós e assim como os profetas, ganharmos vidas para o Seu reino. Esteja conosco desde agora e para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos lá, eu espero que vocês estejam antenados aí com essa lição. Eu creio que vocês estudaram durante a semana, fizeram um devocional de vocês, né? E aí essa lição, ela traz um versículo para memorizar muito bonito. E esse versículo, eu creio que pode ser bênção na vida de vocês, eu profetizo na vida de vocês esse versículo. Vamos ler? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, separei para que você fosse um profeta para as nações. Está escrito em Jeremias 1:5 e é profético para eu e para você. O Senhor nos escolheu para profetizarmos para as nações, para levarmos a palavra dele para todos os povos. E eu acredito que aí tem muitos pregadores da palavra de Deus, futuros pregadores que estão me ouvindo agora, não é verdade? Então vamos lá. Nessa lição hoje nós vamos basicamente estudar os livros proféticos maiores. Vocês estão lembrados daquela aula que eu apresentei um quadro para vocês com a divisão do Velho Testamento? A tia trouxe aqui novamente, para vocês lembrarem. As duas últimas divisões do Velho Testamento traziam os profetas menores com 12 livros, né? E os profetas maiores com 5 livros. E aí, é importante a gente lembrar nessa aula que os profetas maiores, que a gente vai falar hoje sobre eles foram escritos em pergaminhos, né? A tia já contou para vocês o que é pergaminhos. E os profetas menores, que foram 12 livros, eles foram escritos todos em um rolo só, tá? Então, isso é importante pra gente saber, tá bom? Então, vamos lá, olha. Basicamente, todos os livros dos profetas maiores, eles foram escritos aí com base no que Deus gostaria que o povo soubesse a vontade dele, tá? Então, pensa comigo um pouquinho para a gente começar. Você gostaria de receber uma tarefa bem importante? Uma tarefa especial? Ser escolhido para transmitir uma mensagem muito especial, um recado muito importante. Você gostaria de ser escolhido? Eu gostaria de ser escolhida, viu? E aí, basicamente, Deus escolheu 16 homens, né, que foram aí os quais escreveram os profetas menores e os profetas maiores que a tia mostrou aqui, né? Então, Deus escolheu eles e esses profetas, eles foram escolhidos para mostrar ao povo os sentimentos, né, de Deus para conosco. Ou seja, basicamente, o que Deus queria? Mostrar, falar a vontade dele
para o povo. Ele queria que o povo mudasse. O povo estava rebelde, o povo estava desobediente, né? Tava fazendo muita coisa errada. Então, Deus, ele escolheu esses profetas para transmitir essas mensagens ao povo, né, de que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, o povo deveria se achegar mais a Deus, buscar mais a Deus. Então, basicamente, nós iremos falar sobre os profetas maiores, que são 5. E aí a tia trouxe aqui, ó, esse quadro para vocês, pra gente estudar melhor cada um deles. Então vamos lá falar de cada um deles um pouquinho? Vamos lá? Vamos começar então, deixa eu ver por quem? Por Isaías. Vamos começar por Isaías. Deixa eu te colocar o quadro aqui. Bom, vocês estão vendo aqui Isaías. Isaías, ele viveu 750 anos antes de Jesus nascer. Só que olha que bacana. Ele profetizou sobre o nascimento, a vida, a morte de Jesus. Imagina! Ele viveu 750 anos e profetizou sobre Jesus. Ele profetizou também sobre o reinado de Cristo, de como seria o reino, o futuro, né? Então, ele foi muito importante. Quando a gente lê lá em Isaías, a gente pode encontrar a profecia sobre o nosso Salvador, tá? Vamos então escolher outro agora pra gente falar? Vamos para Jeremias. Basicamente, um resuminho sobre Jeremias. Jeremias, ele viveu cerca de 100 anos depois de Isaías, tá? E ele trouxe muita mensagem ao povo, mensagem de arrependimento, ou seja, o povo estava naquela época misturando-se com deuses falsos, deuses pagãos. Então, ele trouxe essa mensagem que o povo deveria ser fiel a Deus, eles deveriam se arrepender do que eles estavam fazendo e ser fiel a Deus. Jeremias, ele estava muito velhinho já, quando Jerusalém foi invadida. Pois é, Jerusalém foi invadida, todo o povo foi levado como escravo, só que Jeremias sofreu muito, porque ele já tinha profetizado sobre isso e o povo não quis ouvir. E olha só no que deu, né? Povo desobediente. Será que hoje está diferente? Então, Jeremias, ele, além de ter escrito Jeremias, ele foi também quem escreveu Lamentações, ou Lamentações de Jeremias, que na verdade trata-se de uma coleção com vários poemas, tá, que Jeremias escreveu, e fala muito, é como se Jeremias estivesse chorando pela destruição de Israel. Ele ficou muito triste com tudo que aconteceu, porque quando Jerusalém foi invadida, só ficou as pessoas bem pobrezinhas, né, e os mendigos, e nessa turma aí ficou Jeremias. E o interessante desses poemas é que até hoje, eles são recitados pelos judeus, para poder lembrar, né? Eles fazem isso em jejum e oração, para poder lembrar do tempo daquele sofrimento que eles passaram, né? Sendo escravos. Então,
é uma coleção de poemas aí, é bem melancólico, né? Mas vai falar dessa maneira porque o profeta realmente ficou muito triste com a invasão, tá? O povo sendo levado ali cativeiro. Então vamos lá. Aí vem Ezequiel. Vamos falar um pouquinho de Ezequiel? Profeta Ezequiel. Eu acho esse nome bonito. Profeta Ezequiel. Ó. Ele foi um sacerdote levado preso com o povo judeu para a Babilônia, né? E assim, Ezequiel teve um chamado muito bonito, né? E foi através de uma visão quando ele teve o chamado, quando ele recebeu o chamado de Deus. Ezequiel, ele trazia nas suas mensagens palavras de consolo, palavras de esperança. O povo deveria se arrepender dos pecados. Novamente, olha aí, os profetas sempre batendo na mesma tecla, né? O povo muito rebelde, o que não tá diferente hoje. O Senhor sempre, Deus sempre alertando o povo que deveria se arrepender dos pecados, né? Ser mais obediente, ser mais dependente de Deus. Basicamente, o Ezequiel pregava sobre isso, ok? E aí, a gente vai falar um pouquinho também sobre Daniel. É um nome tão comum às vezes, né? O Daniel, um nome muito bonito também, tá? Daniel, ele tem uma história um pouco mais conhecida, não é verdade? Ó, vamos lembrar, Daniel é aquele que foi levado prisioneiro pelaquele rei muito furioso, rei Nabucodonosor. Fala aí, rapidinho, Nabucodonosor. Eu vi que alguém errou, hein? Pois é, Daniel e seus 3 amigos foram levados prisioneiros pelo rei Nabucodonosor, só que eles permaneceram muito obedientes, né? Muito obedientes. Lembra que eles não quiseram comer a comida do rei, o banquete do rei. Eles não quiseram adorar outras imagens, né? Porque eles tinham convicção que nós temos apenas um Deus e que somente Ele deve ser adorado. E aí, vocês lembram da história que Daniel foi jogado aonde mesmo, crianças? Lá na cova dos leões. E os 3 amigos dele? Onde é que foram jogados? Isso aí, foram jogados na fornalha ardente. Mas o interessante de toda essa história é que eles saíram vitoriosos por conta da sua obediência a Deus. Deus livrou eles do cativeiro, né? E aí eles tiveram, assim, muito sucesso no seu chamado pela sua obediência a Deus. Eles foram testemunhas fiéis do cuidado de Deus com as pessoas que são obedientes. Além de tudo, o Daniel também profetizou sobre a volta de Jesus. Então, você também, se você ler o livro de Daniel, você vai ver várias profecias sobre a volta de Jesus. Ok? Entenderam? Esses, então, são os profetas que compõem os livros dos profetas maiores, ok? Eu espero que vocês tenham decorado aí, porque é muito facinho, né? São apenas 5 livros que dá para decorar, envolvendo 4 profetas, né? E aí, lembrando que a tia já falou, todos eles foram escritos em rolos, né? Naquela época era muito difícil, complicado. A gente não tinha a Bíblia
que a gente tem hoje, muito fácil de manusear. E aí, vocês estão manuseando bastante a Bíblia de vocês? Estão pesquisando, estudando? Eu espero que sim. E aí, o que eu aprendo com toda essa história de hoje que a tia contou, né? Esse pequeno resumo que a tia fez aqui. O que a gente aprende com tudo isso? Que Deus, ele fica triste quando nós nos esquecemos dele. Quantas pessoas se esquecem de Deus, se afastam de Deus, desobedecem, saem da sua comunhão. Então isso causa uma profunda tristeza em Deus, né? Mas que todas essas profecias aqui foram escritas naquela época, né? Tentando Deus mostrar a vontade dele para o povo, chamar o povo novamente para servir, para ser obediente, né? Nós possamos sentir o consolo com essas profecias do reinado de Jesus, que será um tempo também de perfeita paz. Além de tudo que eles escreveram para a época, eles também profetizaram sobre a volta de Jesus, sobre o reino de Deus que nos espera. Então, que isso traz muito consolo, né? Muita esperança para nós que aguardamos essas profecias até hoje. Não é verdade? Pode parecer muito velho, pode parecer muito antigo, mas muita coisa já se cumpriu, mas tem bastante coisas que ainda estão para se cumprir e que irão se cumprir, né? Não sei eu se vai ser na minha geração, na nossa geração, mas Deus cumpre com todas as suas promessas, com tudo que ele fala, não é verdade? Então, essa nossa aula. Nossa aula ela foi um pouquinho mais curtinha, esse assunto realmente é um pouquinho mais curtinho, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Depois eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais lá naquela parte de fixar a lição. Tem vários versículos, né? Tanto lá em Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, para que a gente dê uma pesquisada e se aprofunde mais no assunto, tá? Mas basicamente são esses livros, 5 livros chamados de profetas maiores. Não quer dizer que eles foram mais ou menos do que os profetas menores. Quer dizer que eles tiveram profecias, às vezes até maiores, enfim, que ainda irão se cumprir, né? Mas o importante é que a gente lembre também que foram ao todo 16 homens pelos quais a gente falou aqui hoje, que escreveram essas profecias, ok? Então, nos resta agradecer a Deus por esse estudo. Lembrando que todas as quartas nós temos o nosso encontro marcado, no nosso devocional, e eu quero deixar aqui o meu convite especial para que vocês participem às quartas-feiras do nosso devocional, tá bom? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula, por todo esse conhecimento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Que nós venhamos, ó Deus, guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, ó Deus. Abençoe a cada junior, a cada família representada por cada aluno, ó Pai. E que o Senhor Jesus venha nos ajudar a entender a cada dia mais e mais a Tua palavra, as Tuas profecias para nós, ó Deus. E que nós aguardamos o Teu reino, a Tua volta, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, nos livre de todo mal, nos guarde, Senhor, nos ajude a guardar o nosso coração, para que nós venhamos apenas adorar ao Deus verdadeiro. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe durante essa semana. Uma ótima semana, com muita saúde, muita paz para você e para toda a sua família. Se cuidem, lembrem-se de se cuidar direitinho, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Estaremos todos juntos, os profetas maiores e os profetas